geração. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado à FNAC por nos receber aqui hoje, nas suas instalações. Muito obrigado à Teresa Martins Marques, evidentemente, e muito obrigado à Teolinda Gerção. É um orgulho para mim e para nós, na Porto Editora, ter a Teolinda Gerção no nosso catálogo. Aliás, de certa maneira, já tínhamos antes, quando ela era publicada pelo João Rodrigues, na Sextante, que é, como sabem, uma chancela da Porto Editora. No meu caso pessoal, eu quero aqui recordar que o meu apreço e a minha ligação à Teolinda Gerção vem já, se não me engano, dos anos 80. Foi pela minha mão que, em 1984, salvo erro, o seu livro O Cavalo de Sol foi publicado nas publicações Don Quixote, onde eu era, na altura, diretor literário. E foi também na altura e pela minha mão que se fez, julgo eu, a primeira tradução francesa de uma obra da Teolinda na Flammarion. E, portanto, isto é uma ligação já antiga, que eu muito prezo, e prezo também muito porque, escusado será dizê-lo, para além da sua obra de romancista, a Teolinda Gerção é, no meu entender, uma das grandes conquistas portuguesas do nosso tempo. Aliás, a par, diria eu, de um outro autor que também eu publico, que é o Mário de Carvalho. Eu acho que o Mário de Carvalho e a Teolinda Gerção são realmente, como contistas, dois nomes importantíssimos da literatura portuguesa contemporânea. No liceu, tempo antigo, no liceu, naquilo que corresponde hoje ao ensino secundário, eu lembro-me que havia um professor que, de uma maneira um tanto ou quanto simplista, dizia que o romance era uma espécie de, digamos, de tronco que ia seguindo uma vida, um momento do mundo, e que o conto era um corte transversal nesse tronco. E que, portanto, digamos, o conto era muito mais difícil. Porque enquanto o romancista, sem desprimor para os romancistas presentes ou para a própria romancista, que a Teolinda também é, o romance permite, apesar de tudo, digamos, algumas variações, que em muitos casos até seriam escusadas, mas enfim, isso é outra história. O conto, como corte que é no momento da vida, obriga a que em meia dúzia de páginas o autor ou a autora sejam capazes de, nessas meia dúzia de páginas, digamos, contar
pintar um retrato de qualquer coisa que tenha a ver com a vida, não é? E, portanto, essa necessidade e essa arte da concisão, de certa maneira, eu diria que é mais difícil do que, digamos, a corrida de maratona que, de certa maneira, o romance é. E neste momento em que, como todos sabem, a literatura, a verdadeira literatura, atravessa um período muito difícil, e não estamos a falar só de Portugal, estamos a falar do nosso mundo praticamente em geral. Eu lembro-vos que, por exemplo, segundo dados recentes, nos últimos anos, a Alemanha, estamos a falar da Alemanha, perdeu cerca de 8 milhões de leitores, é o que está calculado. Em Portugal, assiste-se de ano para ano a uma crise crescente da venda daquilo que eu, com alguma facilidade, chamaria literatura séria. Assiste-se há vários anos que a queda é progressiva, todos os anos, por razões que têm a ver, ainda agora falávamos ali disso, que razões têm a ver com o aparecimento de outros tipos de entretenimento, não é? Porque nós sabemos que há aquilo que eu chamaria os leitores puros e duros, que são aqueles que não trocam a leitura por nada, mas havia, e há com certeza, um número grande de pessoas que liam boas coisas, mas de certa maneira como entretenimento, que ocupavam os seus serões, depois de jantar, a ler. E hoje surgiram coisas alternativas que estão a ter um efeito perverso sobre a leitura, não é? E não é tanto, ou também é, mas não é tanto as redes sociais. Nós temos estudos que nos levam a concluir que, por exemplo, um dos inimigos, estou a fazer aspas, da leitura é uma coisa chamada Netflix, que é, como sabem, uma aplicação, não sei como é que se chama, enfim, que dá séries, dá filmes, e que permite que quem tem a Netflix, eu tenho, não estou a acusar ninguém, permite, por exemplo, que se uma pessoa gosta de uma série, não tem que esperar uma semana para ver o episódio seguinte, pode vê-los todos seguidos. E já me aconteceu a mim apanhar uma série viciante e começar às 9 e deitar-me à 1 da manhã porque quis ver 4 ou 5 episódios seguidos. Ora bem, isto é uma coisa que está a fazer mal, digamos, à leitura. Está a fazer mal ao consumo dos livros. E curiosamente, eu acharia que o conto, esse género malfadado de que os editores de todo o mundo têm medo, isto é uma verdade universal. Quando se fala um editor, também em Portugal, mas também nos outros países, um livro de contos, os editores recuam sempre um bocado. Os próprios leitores, alguns leitores também dizem, contos. Curiosamente, eu acho que o conto, pelas suas características, é uma forma ideal das pessoas poderem ler, porque pode-se ler num intervalo qualquer, pode-se ler, aquelas pessoas que leem ao deitar, antes de adormecer, podem ler num quarto de hora, em 20 minutos, ler 1 ou 2 contos. E, portanto, de certa maneira, eu acho que os contos podiam ser uma boa linha de defesa da literatura. E realmente eu considero que quando estamos perante um bom livro de contos, como é este Atrás da Porta e outras histórias da atualização, qualquer leitor tem oportunidade de realmente
confraternizar com a boa literatura. Evidentemente que eu não vou falar do livro, para isso a professora Teresa Martins Marques está connosco, ninguém melhor que ela o poderia fazer, e eu, portanto, resta-me agradecer à Teresa Martins Marques ter aceitado o convite para estar aqui, para nos apresentar o livro, e agradecer à Teolinda Gerção a confiança que, enfim, apesar de tudo, com alguns resmungos pelo meio, como é habitual em qualquer autor, vai tendo connosco. E desejo, evidentemente, que este livro possa ter o sucesso que merece. E a todos vocês, muito obrigado. A palavra. Começo naturalmente por agradecer o convite que me foi feito pela minha querida amiga Teolinda, pelo meu querido amigo, nosso editor, e é com muito gosto que eu digo que li 2 vezes este livro com tanto interesse na primeira como na segunda. Acho importante dizer que li o livro 2 vezes. Quando um livro nos convence para ler 2 vezes, é sempre bom sinal. Então, Teolinda Gerção, consagradíssima autora de Atrás da Porta e Outras Histórias, ofereceu à literatura portuguesa 6 romances, 6 coletâneas de contos, 2 novelas, 2 volumes de diário, um livro infanto-juvenil, ou seja, um total de 18 títulos em 37 anos de vida literária, que lhe valeram 13 prémios no arco temporal de 1981 a 2018, para além da sua produção ensaística enquanto professora catedrática de literatura alemã e de literatura comparada. O leitor que olha para este livro na bancada de uma livraria reconhece de imediato o itálico em relevo, característico do nome da escritora, a encimar a trademark, um T e um G pequeninos dentro de um círculo. As letras do nome da escritura são sempre maiores que o título, sendo que a marca registada é, como sabemos, símbolo de garantia de qualidade. Pequenos pormenores que são, na realidade, por maiores em termos de comunicação com o público. A capa de Susana Cruz é um modelo de adequação aos textos. A porta entreaberta mostra uma gaivota a espreitar-se. No ângulo superior esquerdo vemos outra gaivota a sair da capa em pleno voo. A porta é sombria, o interior luminoso, em perfeita adequação com as palavras da autora ao Jornal de Letras de 16 de janeiro, caracterizando como sombria a matéria literária dos contos, mas também de esperança, procurando ir além das aparências, descendo abaixo da superfície das coisas, nestas histórias de beleza ou de horror, porque o mundo e a vida não são o que parecem. A porta simboliza o lugar de passagem entre 2 estados, entre 2 mundos, o conhecido e o desconhecido, o segredo, a intimidade, a luz e as trevas. A porta que fecha, que enclausura, é a mesma que abre e convida à viagem. A porta que acolhe é a mesma que expulsa. A porta que protege é a mesma que se escancara. Só o movimento difere, só os afetos mudam, os gestos de homens e mulheres que povoam estas narrativas, que estabelecem entre si elos de ligação, formando um macrotexto, uma unidade de sentido, subsumida nas palavras da autora, e cito: o mundo e a vida não são o que parecem. Como escreveu Vamberto Freitas no Açoriano Oriental, de realidade e sombras é feita a grande literatura. Em Atrás da Porta e Outras Histórias, é essa outra transfiguração de um país que bem conhecemos, mas que nos leva a qualquer geografia e à condição em que se vive. E digo eu agora, na condição em que todos nós, bem ou mal, estamos condenados à escolha, como lembrou Sartre. À escolha de viver ou de vegetar, de ter opinião ou de entrar na carneirização, na globalização, na standardização. Teolinda pratica uma poética romanesca pautada por uma narratividade que nunca abdica do sentido da representação. Não tece labirintos verbais, não faz renda de bilros, antes cria uma empatia narrativa que leva o leitor não apenas a compreender, mas a surpreender-se, como só os grandes narradores ainda são capazes de fazer,
num tempo em que tantos procuram enredar, quando não cortar o fio do sentido, como se saber contar bem uma história fosse crime de lesa ficção. O estilo de Teolinda caracteriza-se por esta luminosa transparência da linguagem de que nos falava José Rodrigues Miguéis, e cito: "O estilo é como uma vidraça através da qual se observa, sofre ou goza a paisagem humana ou natural. Melhor, ou sem estar por isso, se o vidro é de alta qualidade. Mal ou pior, se ele é defeituoso ou ordinário. O estilo é algo feito para servir sem se notar. As imagens devem trespassá-lo, como a luz do sol à vidraça." Tal como em Miguéis, a claridade da escrita de Teolinda Gerção advém do aturado trabalho meticuloso de limpar a vidraça para que nada se perca na visão transparente, na sua pragmática representação. Nos anos de 1827 e 28, Stendhal foi buscar a inspiração para o romance Le Rouge et le Noir ao processo de Antoine Berthet, publicado na Gazette des Tribunaux, ou seja, utilizou a vida real como fonte da literatura. Também Teolinda Gerção encontrou um mote para estes contos na mensagem que as 12 crianças tailandesas e o seu treinador publicaram depois de terem conseguido sair da gruta, onde permaneceram presas durante 17 dias, um dos mais espetaculares resgates dos últimos anos. No momento em que a palavra esperança está a desaparecer da literatura, Teolinda constrói, a partir da tragédia tailandesa, a belíssima nota de abertura, apontando a saída da clausura claustrofóbica do túnel, do escuro para a luz, do desespero para a esperança, ou seja, uma belíssima metáfora da vida. E cito-a: "Se um dia te encontrares numa caverna ou túnel completamente escuro e sufocante, escolhe uma direção e segue-a até onde a força e a esperança te aguentarem. Resiste agarrando-te às paredes, escavando à volta, rastejando na lama, nadando em poços ou correntes de água que subitamente te arrastem a ponto de te sentires morrer. Resiste, apesar de tudo, e não cedas. Contra todas as expectativas, há uma possibilidade, ainda que remota, de conseguir sair da escuridão, mesmo que fora de ti não haja nenhuma luz." O sujeito é ele mesmo o criador da luz, não a que lhe oferecem, mas a que encontra no interior de si mesmo. A luz de quem quer entender, como no conto epónimo do livro. Numa total inversão de comportamentos, nesse conto, o médico psiquiatra é bem mais doente do que o suposto doente. Doente por falta de coragem de fazer as perguntas que o consulente lhe faz. Doente de inação, de excessiva adaptação, de cobardia que o impedem de questionar o mundo. No incipit do volume O Dador, e toda a gente sabe a importância que tem um incipit num livro, o jovem parece eterno na sua pujança de dor de esperma, de pai de tantos filhos desconhecidos espalhados pelo mundo. Todavia, no presente da narração, entrado nos anos, não passa de um pobre homem, um sem-abrigo que matuta num certo filho que nem chegou a nascer. Nesse passado, tudo lhe parecia simples e banal, como ser dador de sangue, medula ou qualquer órgão transplantável. Era um jovem alto e belo, media 1,91 m, mas a simplicidade do passado é também irresponsabilidade, velocidade e maturidade. E cito: "Porque nessa época me dava prazer. Eu pensava com frequência que um homem podia ter centenas ou milhares de filhos." Imaturidade, que advém de ainda não saber que a paternidade é uma atitude, um comportamento, uma prática cotidiana, porque pai não é sinónimo de progenitor. Velocidade, correria, vertigem, como se a vida não tivesse fim, cilindrando tudo e todos à passagem. E cito: "Andava de skate pela rua e no meu circuito favorito, à beira de um parque, deslizava vertiginosamente debaixo das árvores, esmagando pelo caminho milhares de folhas secas." A sensação de poder torna-se bem patente na sentença: "Em cima do skate eu era maior do que eu." É a própria ideia de imortalidade deificada que vem do skate inesgotável, invulnerável. E diz: "Quando, quase sobre-humano, atirando-me de planos inclinados e dando saltos acrobáticos no ar." A sua percepção das coisas fala-o sentir-se imortal, quase como um Deus. Todavia, o princípio da realidade anula a ideia de grandiosidade da prole pela justificação pedestre que apresenta para o exercício da atividade de dador. Apenas deseja comprar uma prancha nova de skate e ir mais vezes ao cinema.
O símil do jardineiro e da mangueira a regar o jardim permite-lhe ver a água como esperma vivificador. Um jato ininterrupto, brilhante de sol, molhando o canteiro, de les a les. O sexo, como princípio totalizador, leva o jovem dador a fazer equivaler superioridade com quantidade. Sentia-se imensamente poderoso. Havia filhos dele à superfície do mundo. Tudo foi vertiginoso na vida deste homem. Casamentos que sucediam, amantes que perdeu e desapareceram. O que julgava eterno não passa da vida efêmera de álcool e drogas, e até mesmo as recordações desapareceram. O rastro que pensava ter deixado no mundo é o desconhecido, o ignorado, o que lhe provou a vida de solidão. No presente é um sem-abrigo. A rua é o seu mundo, a sua casa. O que lhe fica na memória é, afinal, o que não houve. O rastro de um filho que nem chegou a ser, porque não nasceu. Vejamos o belíssimo final do conto. Para mim, não deixa de existir. E creio mesmo que é o meu preferido. Comprei para ele uma caixa de música minúscula, do tamanho de uma caixa de fósforos. E há muitas noites em que a ponho a tocar, rodando uma pequena manivela, uma vez e outra, até ele adormecer. No segundo conto, o que o funcionário de uma grande empresa julga serem patos num espelho d'água são afinal gaivotas que pertenciam ao mar e ao rio e eram selvagens. Como são também selvagens as gaivotas do conto Proximidade. A conferência que o funcionário não ouve e que deveria pelo menos parecer interessante revela-se completamente soporífera. A vida deste homem que viajara pela Índia e pela China não passa de marasmo telecomandado, esvaindo-se dia após dia em sono anestesia, como um imenso alívio letal. O Amor Bruxo, título que intertextualiza a obra de Manuel de Falla, também não é o que parece. A mulher julga viver uma grande história de amor e de paixão, na realidade vive uma história de ilusão e de obsessão. O homem por quem morre de amores não passa de um vulgar sedutor que a leva à morte real. Acabará ardendo de ilusória paixão, na realidade consumidas pelas chamas de um incêndio. Fogo que arde e se vê arder, vida transformada em cinza. O conto Visitando o Filho é um murro no estômago desta sociedade hipócrita que vive de aparências, de enganos, de ingratidão geracional. Os pais, vítimas do abandono a que os botou o filho ingrato, ainda pensam ilusoriamente ao contrário. Apesar de o filho os ter abandonado, eles recusam saber a dura realidade e continuam a dizer que ele é um bom filho. Cegos que vivem iludidos e se recusam a ver. Também nada é o que parece na história excelentemente contada, que se intitula História Mal Contada. A mulher protela enreda o divórcio, finge que quer o que nem sabe se quer. O marido finge uma cena de sedução que é final de violência. E quando finalmente ele consegue o que parece querer, é ele, o marido, que chora, mostrando o contrário do que nos faz querer. O casal escuda-se no filho para adiar a separação e provoca medo, esquecendo que o medo e o amor são escolhas. Enredo enovelado de emoções, de ironia amarga sobre o desconcerto dos seres humanos, é também a história do casal que se divorcia no conto Os Dias de Sol, sonhando a mulher uma vida fantástica ao lado de um homem de sonho e tendo na realidade uma vida sombria, destruída pelo acidente que o condenou à cadeira de rodas. No conto O Labirinto, a finíssima ironia da autora coloca o homem num bar onde entra para perguntar o caminho para as almoinhas velhas, ou é este o pretexto para lá entrar? A pouco e pouco embriaga-se, perdendo o tino, perdendo a memória, no meio de um labirinto de informações que vai dando ao sabor da bebida, cujo efeito, também de leitura, provoca uma gargalhada quando o homem volta para trás e pergunta ao empregado: eu, quando cheguei, para onde é que lhe perguntei o caminho? O desconcerto da finança está bem patente na análise de que dele faz a célebre Dona Branca, a banqueira do povo, nascida na miséria, morta na miséria, como condição atávica, como cauda enrolada da serpente, numa espécie de reescrita das palavras de T.S. Eliot, In my hand is my beginning. Por trás, deixará ao mundo os prestidigitadores, palavra difícil de dizer e plena de alusões, porque contém os dígitos, os dedos, que com presteza simulam que o que parece não é, ou seja, a ilusão perfeita de quem pensa ganhar para, afinal das contas, perder.
O dinheiro e a liberdade, no caso de Branca dos Santos, seus padroeiros monásticos que nada lhe valeram, quando afinal tudo o que queria era sair da miséria, tirar os pobres da miséria com o dinheiro dos ricos. Triste engano. Esta gente, a quem encheu os bolsos com apetitosos juros, eram multidões que faziam fila à porta dos escritórios da Avenida do Rio de Janeiro e que tão solitária deixaram no enterro, onde compareceram tantas pessoas como os dedos da mão que lhes contava as notas. São memórias de além-túmulo estas de Dona Branca, que interroga Deus como quem apresenta a queixa do mundo, evocando o seu santo nome em vão. O volume termina sob a ironia magistralmente marcada pelo advérbio. E, no entanto, Deus nunca veio e, provavelmente, nunca virá falar comigo. O mundo visto do além é ainda o tema da belíssima narrativa Nascer, eco da metempsicose apresentada no final do livro 10º da República de Platão. Para nascer, para vir aquém, o ser que ainda não o é, terá de atravessar uma barreira como um rio letes de ouvido em que se perde todo o conhecimento do passado e se retoma como Sísifo a pedra às costas, ladeira acima, para viver múltiplas vidas de que o ser nada sabe. O vento é o elemento que tudo decide, mesmo quando decide ir contra o aconchego desse mundo pacífico do além, vento sereia que convida o desastre humano de nascer para viver, para morrer, para esquecer. O primeiro momento é o grito, como quem se arrepende de ter nascido. Todavia, sem esse grito primordial, não há vida. É o ar, vento interior da respiração, primeira luta que se ganha ou se perde, sem apelo. É o desejo de conhecer que impede o ainda não ser a querer ser. Como chamar a este ainda não ser? Diolinda responde noutro conto, A Criação da Criatura, um objeto verbal em constante metamorfose, maravilhosa metáfora do processo da escrita da nossa autora. O pensamento profundo, uma ordem sintagmática nítida pela simplicidade da frase, despojada de tudo o que é acessório. Subscrevo o que nos disse o J.L. No seu conjunto, o livro é um convite à indagação, ao desvendamento, à abolição das certezas estabelecidas, um apelo à coragem de questionar o mundo. Em palavras da autora, que cito, há muitos segredos escondidos, mas a literatura não se deve resignar. Por vezes, consegue espreitar por uma frincha da porta ou mesmo forçá-la a abrir-se. Essa tentativa, sempre renovada, é o objetivo da escrita. O significado profundo do belíssimo conto Nascer será, então, dar voz ao livro, criatura luminosa e transparente de palavras feitas, que vai atravessar a porta, sair do túnel escuro das letras, e só então as duas gaivotas da capa irão, finalmente, mansamente, poisar na mão do leitor. Eu devo dizer que me sinto muito emocionada e muito feliz porque sei que todas as pessoas nesta sala de algum modo são amigos e vieram porque me têm acompanhado e quiseram estar presentes, e eu agradeço a todos e a cada um, embora com as luzes agora não consiga distinguir rostos, mas já tive a oportunidade de estar com algumas das pessoas e sei que as conheço a todas há muito tempo. Portanto, antes de mais, muitíssimo obrigada por terem vindo e obrigada por lerem os livros e estarem hoje aqui comigo. E agradeço imenso à Teresa Martins Marques toda a atenção que deu ao livro, toda a maravilhosa leitura que ela fez, dos contos que remetem sempre para outras perspectivas, como ela própria disse, e agradeço ao Manuel Alberto Valente, que é de facto o meu editor, foi pela sua mão que eu entrei na Dom Quixote, e devo dizer que nunca tive o agreement do Nelson de Matos, ao contrário do que aconteceu com o Manuel Valente. E acabei por deixar a Dom Quixote bastante zangada. Acho que, aliás, o Nelson também saiu zangado
todo o mundo e toda a gente e todos os autores, mas a vida continua e felizmente continuo a ter o Manuel Valente do meu lado, como tive o João Rodrigues, com quem foi um prazer trabalhar, e me sinto muito feliz por estar numa grande editora que de facto se interessa pelos livros. E agradeço à FNAC, que tem a capacidade, talvez por vender muita coisa e por ser muito diversificada, mas que tem a capacidade de dar uma atenção aos livros, aos meus, posso só falar daquilo que conheço diretamente, que muitas vezes não encontro noutras livrarias, nem mesmo nas do grupo da Porta Editora. Ora, eu não conheço ninguém na FNAC, mas de facto eu entro na FNAC e vejo os meus livros nas bancas muitas vezes, e isso dá-me algum contentamento, porque nós escrevemos para as paredes, escrevemos para sermos lidos e gostamos que os livros estejam acessíveis ao público. Deixo agora a cada um depois a iniciativa de ler o livro, de gostar ou não gostar, de ter a sua interpretação pessoal, de seguir as muitas pistas que a Teresa deixou abertas. Tudo isso eu gostava só de dizer que de facto eu tento ser sempre atenta ao mundo que me rodeia e nunca tenho uma atitude neutra, tenho uma atitude ética, também uma atitude estética, obviamente, mas sempre uma atitude ética, que pode não ter a ver com igreja nenhuma, mas tem a ver com o bem e com o mal, com o certo e o errado, que é um dom com que nós nascemos. Qualquer criança de 2 anos tem a noção do que está bem e do que está mal, do que é justo e do que é injusto. Infelizmente, depois a sociedade baralha-nos de tal maneira que, para a maioria das pessoas, essa diferença já não existe. Eu deixo só aqui 2 pequenos apontamentos. De facto, uma dos motivos que me ocorreram quando escrevi aquela frase inicial foi a saída das crianças tailandesas daquele túnel. Mas antes disso ter acontecido, eu já tinha escolhido esse título de Atrás da Porta e já tinha escrito aquela frase inicial de não desistas, vai tentando, porque há de haver alguma possibilidade, mesmo que remota, muito remota, de conseguir sair, mesmo que não haja nenhuma luz fora de ti. O que, por um lado, é uma grande mensagem de desespero e uma grande mensagem de esperança, que depois realmente vi concretizada naquelas crianças que me tocaram, como tocaram ao mundo inteiro. E gostava de deixar só uma notinha final muito rápida. Eu não escrevo livros de ficção como seria num mundo em que acontecessem revoluções, em que os jovens agora resolvessem mudar tudo, quer dizer, eu não gosto desse tipo de pensamento utópico ou uma espécie de ficção científica ou de qualquer coisa. Eu parto da realidade e é a realidade que me interessa, no tempo que a literatura leva e que não é, como disse a Teresa, o tempo vertiginoso que nos distrai, é o tempo da concentração, de pensar. E quando eu escrevi a história da Dona Branca, realmente é um facto que faz parte da vida da minha geração, nós lembramos perfeitamente disso, os mais jovens já não se lembrarão, mas
nem terão nascido, não teriam nascido na altura, mas ouviram contar essa história. E o que se passou é que, de facto, na altura, tudo o que a Dona Branca fez foi legal, porque não havia leis contra a agiotagem, que não era proibida. Isto mesmo durante o regime da ditadura salazarista. Portanto, ela nunca foi incomodada pela PIDE, nunca foi incomodada por ninguém. Ela estava convencida, como aliás os grandes banqueiros sempre estiveram, que o dinheiro era dela e que podia deitá-lo fora se quisesse e fazer dele o uso que bem entendesse. O que não é assim tão insólito, porque hoje em dia continuamos a ver esse pensamento ainda muito difundido. E a verdade é que depois, eu lembro-me, foi Hernani Lopes que viu Portugal a chegar à bancarrota, porque ela, uma mulher praticamente analfabeta, foi levando o país à bancarrota sem querer, porque realmente era o tal esquema em pirâmide, o esquema de Ponzi, que está estudado, mas que ela ignorava e que não podia funcionar de modo nenhum. Mas ela ignorava isso e, como tudo correu bem durante muitos anos, ela estava convencida que poderia sempre pagar o dinheiro. Depois foi Rui Machete que disse: não, você, Hernani Lopes, não vai lá com a justiça, esqueça, porque isso de leis nunca mais daí se sai e não vamos chegar a coisa nenhuma, isto tem que ser resolvido agora. Portanto, você vá à televisão e diga: Dona Branca está falida e o dinheiro vai desaparecer. E toda a gente foi a correr levantar o dinheiro, e aconteceu depois tudo o que aconteceu, e ela acabou por ser presa, etc. Mas tentou vender, inclusive, propriedades suas, porque ela queria pagar o dinheiro que devia. E houve grandes banqueiros, grandes magnatas que nunca foram reclamar o seu dinheiro porque tiveram vergonha, preferiram perdê-lo a deixar sair o seu nome. Agora, vamos pensar uma coisa, que portanto, é o tal conto que eu nunca vou escrever porque não me interessa esse tipo de pensamento, mas que está implícito no que escrevi. Como seria se houvesse apenas um peso e uma medida para julgar as pessoas, mesmo as poderosas, enfim, qualquer uma delas, e alguém tivesse chegado à televisão e dito: o BES faliu, portanto o dinheiro não está seguro. Teria caído o carro em Trindade, teria acontecido tudo o que vocês quiserem imaginar, mas não teria havido perda de milhões e milhões e milhões que nós vamos pagar, e não haveria os lesados do BES. E quem diz isso, quem diz o BES, diz a Caixa, diz muitas outras coisas. E a verdade é que o sistema não muda, o sistema económico internacional está completamente desregulado e viciado, porque os ricos e poderosos não querem que ele mude, e todos os anos há um número mais pequeno de pessoas que têm praticamente todo o dinheiro do que o resto do planeta. Talvez isto um dia mude, não sei como, mas talvez um dia a solução seja, estou outra vez na tal ficção científica que eu não gosto de imaginar, mas que podemos nós pensar numa escala reduzida, talvez haja hackers futuros que anunciem o banco, como o Lehman Brothers vai falir, ou está falido, ou outro assim está falido, e obriguem o sistema a mudar. Alguma coisa,
algum dia tem que mudar, porque não é justo que milhões morram à fome para que meia dúzia de pessoas tenha praticamente todo o dinheiro do mundo. Pronto, no fundo era isto que eu queria dizer, e o livro é sobre este e outros problemas parecidos. E obrigadíssima pela vossa presença, mais uma vez. Pronto, muito obrigado. A tia Olinda está ao vosso dispor, se quiserem autógrafos. E mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. É como dizer David, para nós é uma afetação, e a letra, a consoante. Bom,